Capítulo 4. Muito obrigada por ter concordado em trabalhar conosco, senhorita Ferrer, disse Larry ao apertar a mão de Mary de forma entusiasmada no saguão das indústrias Walter no dia seguinte. Você salvou nossa vida, senhorita Ferrer. Owie disse ao estender a mão para ela assim que Larry a soltou, quase deslocando seu braço de tanta excitação. Minha namorada pediu para eu lhe dizer que ela é a sua maior fã. Ela sorriu de forma acolhedora para os dois homens. Por favor, me chamem de Mary. Jack fez uma pesquisa depois de colocar Mary em um táxi na frente da lanchonete na noite anterior. Ele rapidamente confirmou que tinha acabado de tomar um café e comer uma torta e se atrapalhado durante toda a conversa, com uma das melhores modelos do mundo. E não tinha dúvida de que ela poderia ter o homem que quisesse aos seus pés, homens que possuíam muito mais do que um sonho. Ela teve razão em se levantar e querer deixá-lo ali na lanchonete na noite anterior. Ele merecia mais do que aquilo pela forma nada graciosa com que pedia a ela que fosse o rosto do seu produto, sem deixar claro que os negócios não eram a única razão de querer passar algum tempo com ela. Só que, assim que eles começaram a falar sobre a sua invenção, e ela ficou claramente interessada, ele automaticamente ligou o modo engenheiro, da mesma forma que teria feito com Howie ou Larry. A mágoa na expressão de Mary quando ela pensou que ele só estava interessado nela como modelo para uma campanha publicitária o manteve acordado metade da noite. Jack viveu a vida usando cálculos inteligentes e análises. Uma modelo e um engenheiro não apenas não faziam sentido algum como casal, como também um relacionamento sério nunca fez parte dos seus planos nem da sua vida. E tem mais, fazia menos de 24 horas que ele conhecia Mary. Ele devia ter ficado a noite toda acordado planejando a reunião com a diretoria que aconteceria naquela manhã. Se havia algum momento da vida em que ele precisava focar no trabalho, em fazer o seu sonho de longa data tornar-se realidade, era aquele. Mas pensar em Mary era sua prioridade desde o momento em que olhou para ela pela primeira vez. Colocando a mão nas costas dela, ele a levou para longe de seus amigos. Ela parecia incrivelmente linda naquela manhã, em um vestido azul marinho de mangas longas e botas de salto alto. Havia uma fina corrente de ouro em seu pescoço e outra em seu pulso. O cabelo negro, brilhante, movia-se em seus ombros como seda, e sua pele era tão perfeita que ele honestamente não sabia dizer se ela estava usando maquiagem ou não. Ela era naturalmente sensual e ao mesmo tempo comunicativa e realista. Ele queria dizer a Mary o que pensava sobre ela a noite toda, mas sabia que precisava respeitar o pedido dela de manter negócios e prazer separados. Você tem alguma pergunta para mim sobre o que vai acontecer com a diretoria? Acho que não. Pelo que você me explicou ontem à noite e pelos documentos que me enviou hoje de manhã, acho que entendi bem as estratégias de venda para a agenda eletrônica de bolso. Quando eles se encontraram pela primeira vez na Union Square, ela sorriu tão facilmente para ele. Agora seus olhos expressavam cautela. Jack amaldiçoou a si mesmo por ter colocado aquelas sombras bem ali. Ela ainda devia acreditar que ele a queria mais para os negócios do que a queria como mulher. Ela estava errada. Você não tem que fazer isso, Mary. Ela piscou para ele confusa. Não entendi. Pensei que você precisasse da minha ajuda. Você é perfeita para essa função, ele concordou, e nós precisamos da sua ajuda. Mas, se eu tiver que escolher entre vender 1 milhão de agendas eletrônicas de bolso e ter a chance de estar com você,
Talvez ele estivesse ultrapassando os limites ao estender a mão para acariciar seu rosto, mas Jack nunca esteve tão atraído por uma mulher e honestamente não sabia como parar. Eu vou pensar em outra forma de fazer esse produto decolar. Quando ela colocou a mão sobre a dele contra a pele incrivelmente macia do seu rosto, ele poderia ter jurado que seu coração tinha realmente se expandido dentro do peito. Nunca fiz nada que não quisesse fazer, Jack. Nem quando tinha 19 anos, e certamente não agora, quando tenho 32. Se não quisesse estar aqui com você, Howie e Larry, não estaria. Você trabalhou duro para criar esse grandioso produto, e essa é a sua chance. Lentamente, ela tirou a mão dele do seu rosto e afastou seus dedos dos dele. Só estou pedindo que você seja paciente para que a gente possa fazer um bom negócio primeiro. Ele tinha tantas perguntas para ela. O que aconteceu com ela no passado? Quem a havia machucado tanto que a deixou tão cautelosa, tão alerta em relação às explicações dele? Mas, antes de ter o direito de pedir essas respostas, ele precisava que ela confiasse nele, o que significava que precisava ser completamente franco com ela o tempo todo, o que quer que acontecesse. Tenho certeza de que você tem suas razões para querer as coisas dessa forma, e tenho certeza de que devem ser muito boas, mas tenho que ser honesto com você, Mary. Ele estava encantado com a beleza dela mais uma vez, enquanto ela esperava por uma explicação dele. Nunca fui um homem paciente. Você trabalhou 10 anos na sua invenção, ela disse, suavemente. Diria que isso mostra mais paciência do que a maioria das pessoas tem. Uma coisa é esperar 10 anos para que esse chip, fios e placas mães funcionassem corretamente, mas eu sabia 10 segundos depois que nos encontramos pela primeira vez que queria beijar você. A pele de Mary enrubesceu e seus lábios carnudos abriram-se, ofegando suavemente diante da declaração impulsiva dele quando a recepcionista entrou no corredor e indicou que era hora de iniciarem a reunião. A jovem arregalou os olhos quando viu Mary. Meu Deus, você é Mary Ferrer. Você é ainda mais bonita pessoalmente. A garota pegou um bloco de anotações e caneta de uma mesa próxima. Você poderia assinar isto para mim? As bochechas de Mary continuaram coradas pelo que Jack lhe dissera, mas ela pegou a caneta e o papel da jovem. Jack não sabia dizer se ela estava chateada com o que ele havia acabado de admitir. Geralmente ele calculava, inferia, examinava e então, apenas então, fazia um plano estratégico em relação ao objetivo. Mas com Mary, todo o raciocínio lógico que havia guiado sua vida até agora tinha ido por água abaixo, deixando-o somente com seus instintos. Que vestido adorável você está usando, Mary disse à jovem. A cor lhe cai muito bem. Jack não achou que veria alguém tão feliz quanto a recepcionista estava naquele momento. Você acha mesmo? É novo e eu não sabia se poderia levantar a bainha ou não. Claro que você pode, Mary lhe garantiu. Eu adoraria saber o seu nome para personalizar seu autógrafo. Meu nome é Sarah, com H. Assim como Jack, a jovem não conseguia tirar os olhos de Mary, que escrevia um recado rápido, mas charmoso para Sarah. Aqui está. A jovem ficou em pé, olhando para Mary, um pouco mais antes de lembrar que tinha de trabalhar. Por favor, venha por aqui. Quando os sócios de Jack ficaram de lado para deixar que Mary entrasse na sala da diretoria, ela lançou um enorme sorriso para eles. Prontos para surpreender a todos? Era a coisa exata a ser dita para renovar a confiança de que precisavam para fechar o negócio. Larry e Howie sorriam para ela, dizendo, prontos. Jack estendeu o braço para ela e, quando ela aceitou, ele sentiu que a sensação mexeu com os dois. Ele era um homem grande e, apesar de ser modelo, Mary não era muito alta. Mesmo assim, eles combinavam perfeitamente.
Jack concluiu que Allen estaria esperando por eles de forma impaciente para que pudesse se livrar deles rapidamente e continuar com as outras reuniões mais importantes e com mais dinheiro em jogo. E a forma como o homem estava em pé de braços cruzados na sala da diretoria confirmava isso. Mas, quando ele viu Mary, seus olhos se arregalaram de surpresa e, de repente, assim como tinha acontecido com a recepcionista. Sem tomar muito conhecimento de Jack, Howie e Larry, ele foi na direção dela para cumprimentá-la. Olá, sou Allen Walter. Sou seu admirador há muito tempo, senhorita Ferrer, mas devo dizer que você é ainda mais bela pessoalmente. Mary, por favor, ela disse ao deixá-lo guiá-la pela sala para apresentá-la aos outros membros da diretoria. Jack imaginava que ele tinha feito aquele jogo dezenas de vezes em sua carreira, encontrando estranhos e fazendo com que eles se sentissem já íntimos dela. Assim que as apresentações terminaram, Allen disse: Adoraria saber a que devemos o prazer da sua visita. Mary sentou-se ao lado de Jack e assentiu para que ele desse a notícia ao presidente. Mary concordou em ser o rosto da agenda eletrônica de bolso. Depois de 3 décadas administrando a empresa grande e poderosa, Jack duvidava que Allen se surpreendesse com muita coisa. Aquela notícia, entretanto, claramente o surpreendeu. Apesar de estar bastante impressionado com o fato de Jack e seus sócios terem conseguido trazer Mary para seu projeto, ele abandonou a situação como qualquer presidente teria feito. Ele abordou a situação como qualquer presidente teria feito, com perguntas. Você sempre se associou aos produtos mais exclusivos do mundo. Posso perguntar por que concordaria em trabalhar em um grupo de engenheiros iniciantes? Larry estava ajeitando a gravata como se ela tivesse encolhido 3 vezes e Howie estava suando. Era notório que eles queriam que Jack tomasse a iniciativa e salvasse a situação antes que as coisas saíssem do trilho. Mas Jack simplesmente se sentou em seu assento de couro. Ele tinha fé absoluta que Mary poderia responder à pergunta do presidente melhor do que qualquer pessoa. Conheci Jack ontem na Union Square. Creio que tenha sido logo após sua reunião, quando você afirmou que o produto precisava de mais Sexy Apple. Embora os olhos de seus sócios tivessem se arregalado diante da resposta, Jack apreciou a honestidade. Ela não era nada tola e não esperava que os outros fossem. Mesmo quando ele tinha tentado trocar as palavras Sexy Apple por apelo às massas. Mary sorriu para todos os homens de negócios poderosos na sala, nada intimidada, até mesmo como modelo adolescente e estreante, tantos anos antes, ela imaginava que sua força era reconhecida e a forte determinação era tão potente quanto seu rosto bonito. Aprecio a força publicitária da sensualidade, ela disse, com um tom de voz tão suave quanto o whisky Glenlivet. Mas a sensualidade não é nada sem a inteligência certa para saber usá-la. A agenda eletrônica de bolsa é uma invenção brilhante. Mais do que isso, é na verdade muito útil. Posso literalmente pensar em uma dúzia de homens e mulheres para quem eu a daria como presente de Natal este ano. E posso garantir que eles todos vão amá-la simplesmente pelo fato de que ela facilitaria a vida deles. Foi nesse momento que Allen, de fato, bateu palmas de alegria, um homem de 60 e tantos anos que Jack imaginava estar inteiramente apaixonado pela linda mulher sentada à sua frente. Mas quando o homem à sua esquerda se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, Allen franziu a testa. Não há dúvida de que você é perfeita para o trabalho, Mary. Contudo, temos um pequeno problema. A esta altura do ano fiscal, nosso orçamento é bem pequeno e tenho certeza de que seus honorários, justificadamente, são extraordinariamente altos. Jack já tinha decidido a solução para essa questão. Vou dividir a minha parte nos royalties com Mary.
Todo mundo se virou para ele com uma expressão de choque, incluindo Mary. Jack, ela disse, colocando a mão em seu braço, você não tem de fazer isso. Nem você tem, ele disse com delicadeza, e no entanto você está aqui. Neste caso, Allen disse antes que alguém mudasse de ideia, creio que temos um acordo. Os 4 trocaram cumprimentos com os membros da diretoria e enquanto Mary conversava com um dos outros homens, Allen puxou Jack de lado e disse, não sei como você conseguiu isso. Mary Ferrer é uma em 1 milhão. As pessoas vão tropeçar umas nas outras para descobrir por que ela está tão empolgada com sua invenção. Jack gostava de Allen e o respeitava. Era uma das muitas razões pelas quais queria trabalhar com ele e com a sua empresa. Mas ele não tinha intenção de usar Mary como se ela fosse um produto a ser vendido. Temos muita sorte por Mary ter concordado em trabalhar conosco, Jack disse com voz comedida. Muita sorte, ele repetiu, antes de acrescentar. Espero que todos a tratem com o máximo de respeito o tempo todo, em toda a cadeia de comando. E se alguém se esquecer disso e ela sentir que tem de sair da campanha, por causa disso será nossa culpa e não dela. Os olhos de Allen se estreitaram diante da clara advertência, mas Jack não se importava com quantos milhões aquele homem valia. Os 2 homens se encararam em silêncio por um longo momento antes de Allen finalmente assentir. Combinado. Ele olhou para ela novamente e disse, ela é definitivamente uma em 1 milhão. 5. Hora de comemorar. Howie usou o telefone da recepção para ligar para a namorada, Layla, para dar a boa notícia. Ela saiu mais cedo do trabalho para encontrá-los no Gold Just Lounge, na Union Square. Depois de saírem do ônibus, Jack e Mary caminharam pela calçada atrás dos sócios. Ele estava firme e forte ao seu lado, assim como estava na reunião da diretoria. Os fortes ventos que sopraram pela cidade no dia anterior deixaram para trás um céu azul brilhante e um sol surpreendentemente quente. Era uma das coisas que Mary mais gostava em São Francisco. O tempo conseguia ser totalmente confuso, com verões frios e nublados e invernos ensolarados e quentes. E agora Mary se sentia igualmente confusa quanto ao que Jack havia dito um pouco antes de começarem a reunião. Se eu tiver que escolher entre vender 1 milhão de agendas eletrônicas de bolso e ter a chance de estar com você, vou pensar em outra forma de fazer o produto decolar. Quando foi a primeira vez que um homem a havia colocado em primeiro lugar? Honestamente, ela não conseguia se lembrar. Apesar de ser uma pessoa naturalmente positiva, Mary já tinha visto muita coisa nos últimos 13 anos como modelo para desenvolver certo ceticismo. Por mais que quisesse acreditar em tudo que as pessoas diziam ou faziam, ela fez a si mesma a difícil pergunta: será que Jack estava simplesmente tentando fazer com que ela se sentisse bem, dizendo o que achava que ela queria ouvir? Ou será que ela estava certa de sentir que cada palavra dita por ele era totalmente sincera? Ela não conseguia se esquecer da oferta chocante de dividir os royalties com ela. Era loucura, e ela jamais concordaria com aquilo. Ele trabalhou na invenção por 10 anos, e ela só iria promovê-la por um curto período. Mesmo assim, o gesto disse muito para ela. O popular piano bar no começo da noite de sexta-feira estava ganhando vida. Algumas coisas, Mary refletia, eram iguais no mundo todo. Os bares em sua cidade natal na Itália estariam cheios de amigos e familiares se cumprimentando e distribuindo beijos na bochecha com suspiros de alívio por terem um fim de semana de relaxamento à sua frente. A única diferença era que os homens da sua cidade natal viriam de palácios antigos, ainda em suas roupas de trabalho, em vez de
saírem de altos edifícios com ternos de 3 peças, e as mulheres estariam com um copo de vinho na mão e de olho nas crianças que brincavam de pega-pega na fonte, em vez de bebericar coquetéis antes e decidir onde ir para dançar naquela noite. Uma súbita dor de saudade da sua cidade natal e de tudo que tinha deixado para trás causou-lhe um aperto no peito enquanto pensava nos velhos amigos que não via fazia mais de uma década. Mary, os olhos de Jack expressavam preocupação. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso e disse: Claro que sim, afinal de contas, estamos aqui para celebrar. Antes que ele pudesse investigar mais, ela seguiu seus sócios até o bar e se sentou em um banquinho. Layla, a namorada de Howie, entrou. Então, e depois de vários minutos tagarelando sem parar sobre como estava feliz em encontrar uma modelo mundialmente famosa, Mary ficou extremamente grata quando Larry apareceu com uma garrafa de champanhe. A mulher fabulosa, surpreendente e que sozinha salvou o nosso negócio. Mary riu da óbvia hipérbole e segurou o copo ainda mais alto. Aos 3 homens fabulosos surpreendentes que inventaram a agenda eletrônica de bolso. Os cinco bateram as taças, brindando a esperança de sucesso. Mary sempre gostou de champanhe, mas com Jack ao seu lado, todos os seus sentidos estavam particularmente alertas. As bolhas pareciam mais arredondadas, o vinho mais doce, o efeito da bebida alcoólica efervescente mais encorpado. Quando ela percebeu que Larry havia pegado uma caneta e estava anotando algo em um guardanapo, Jack aproximou-se e disse: O cérebro dele não para nunca, e completou incisivamente: Estamos aqui para celebrar e não para trabalhar. Essa é uma das coisas de que gosto em vocês 3. Vocês são tão comprometidos com o que estão fazendo, tão apaixonados. E ela disse ao ver como eles ficavam confortáveis uns com os outros depois de tantos anos de trabalho juntos. Vocês mais parecem irmãos do que sócios. Larry levantou a lista que tinha feito. Essas são as ações que precisam ser realizadas por nós. Ele apontou para o primeiro item com a ponta da caneta. Você acha que consegue trazer aquele ótimo fotógrafo que trabalhou com você na Union Square para a nossa campanha? Espero que sim. Tenho certeza de que Jerry vai ficar tão animado quanto eu. E se ele estiver ocupado, farei o melhor que puder para convencê-lo. Continuando a ignorar os olhares de advertência que Jack lançava para ele do outro lado da mesa, Larry disse: Se quisermos vender o produto para o Natal, precisamos da primeira sessão de fotos na segunda-feira. Então, não se preocupe, ela prometeu. Garanto que consigo Gary ou outro fotógrafo de ponta para a segunda de manhã. Com Jack tão perto dela, Mary decidiu que seria uma ótima ideia ficar inteiramente focada no trabalho em vez de se concentrar no perfume dele ou em seus olhos negros. Na verdade, enquanto estavam ali, porque eles não pensavam em ideias para montar os anúncios. Nos 30 minutos seguintes, ela se divertiu muito dando ideias que tinha aprendido nas sessões feitas na última década, e a maioria foi muito bem recebida por Jack e seus sócios. Honestamente, não sei o que teríamos feito sem você, disse Howie, quando montaram um plano inicial bem abrangente. Você não é apenas uma modelo que vai fazer com que o nosso aparelho pareça muito mais bonito. Você é uma agência inteira dentro de uma pessoa. Jack concordou com a cabeça. As indústrias Walter nos apresentaram algumas agências durante o ano que passou, mas nada que nos propusesse chegava perto das ideias que você deu. Há ideias brilhantes aqui, Larry murmurou quase para si mesmo ao fazer algumas anotações adicionais na pilha de guardanapos e enfiar tudo no bolso da frente do paletó.
Tantas vezes durante sua carreira, Mary foi tratada como se não pudesse ter nada entre o belo par de orelhas. E já que ela começou a trabalhar como modelo no final da adolescência, não teve tempo para provar que tinha cérebro. Era óbvio que aqueles 3 homens com doutorado na Universidade de Stanford eram gênios, e o fato deles chamarem suas ideias de brilhantes significava muito para Mary. Olhe, Layla disse subitamente, apontando para o teto acima de Mary e Jack. Vocês dois estão sentados sobre um galho de visco. Mary olhou para cima e confirmou que havia um ramo fresco de visco verde pendurado diretamente acima dela e de Jack. Depois de olhar rapidamente pelo resto do ambiente, ela percebeu que era o único do bar todo. Qual a probabilidade de Jack e ela acabarem sentados debaixo dele? Larry, Howie e Layla já iam para a segunda garrafa de champanhe. Era óbvio que a bebida já tinha produzido efeito, pois quando Layla disse com seriedade que dá azar não se beijar sob o visco, os 2 sócios de Jack assentiram com os olhos brilhando pelo sucesso e pela bebida. O coração de Mary disparou e ela quase soltou a haste da taça por causa dos dedos subitamente escorregadios. Jack disse que queria beijá-la, mas ela deixou perfeitamente claro que ele teria que esperar até que a campanha tivesse acabado. Mas ela perguntou a si mesma que mal poderia haver em um beijinho de nada sob o visco em um bar no centro da cidade, na frente dos amigos. E não seria quase estranho se eles não trocassem um beijo inocente de brincadeira? Nesse caso, ela disse lentamente ao se virar no assento para ficar de frente para Jack. Espero que traga boa sorte se nos beijarmos. Qualquer outro homem já teria pedido aquele beijo ou pelo menos o pressionado a dar-lhe um. Mas Jack não era como qualquer outro homem. Apesar do desejo óbvio no rosto dele, ele disse: Mary, você não tem que... Ah, mas ela tinha. Ela se aproximou, mas antes que pudesse pressionar os lábios contra os deles, a boca de Jack encontrou a dela. O beijo foi delicado e mais doce do que qualquer um que havia guardado em sua memória recente. Suas bocas se roçavam por pouco mais do que uma fração de segundos. Pelas faíscas que se acenderam em todo o seu corpo, foi muito mais do que um simples beijo qualquer sob o visco. Os lábios de Jack tinham gosto de champanhe e ela queria esticar os braços para entrelaçar os dedos no cabelo negro dele e trazê-lo para mais perto para que pudesse sentir ainda mais o sabor. Atordoada pelos sentimentos fortes por um homem que ela conhecia havia menos de 24 horas, Mary se afastou instintivamente. Enquanto trocavam aquele pequeno beijo, ela se esqueceu não apenas de que seus sócios estavam sentados à mesa com eles, mas também que estavam no meio de um bar lotado. Sendo uma figura pública, ela aprendeu havia muito tempo a ter ciência do seu comportamento em público, principalmente conforme sua fama ia ficando cada vez maior. Com o passar dos anos, ela frequentemente encontrava seu nome e sua foto nos jornais quando saía à noite. Mais do que um pouco preocupada com acabar fazendo algo que a deixaria constrangida em breve, ela se levantou. Obrigada pelo champanhe. Ela tentou sorrir para todos como se tudo estivesse bem, mas seus lábios ainda formigavam pela doce pressão da boca de Jack contra a sua. Sinto já ter que ir, mas entrarei em contato com as informações do fotógrafo e do local para a sessão de fotos de segunda-feira até no máximo domingo. Larry e Howie estavam meio altos por causa da bebida e foram logo abraçando Mary para se despedir dela. Layla também a abraçou e sussurrou: Obrigada mais uma vez por ter salvado os meninos. Não sei o que eles teriam feito sem você. Jack levantou-se do assento também, mas em vez de dizer adeus, ele disse: Vou levá-la para casa. Mary estava tendo muito trabalho para se controlar perto dele em um bar lotado. Dava para imaginar como teria pouco controle se eles fossem para um local mais privado,
Além disso, àquela altura, ela precisava tão desesperadamente de uma caminhada, sentindo a brisa fresca de volta para casa para ajudá-la a clarear a mente. Uma caminhada que fosse longa o suficiente para sistematicamente refletir sobre cada uma das razões pelas quais se envolver com Jack agora. Quando a campanha promocional mal havia começado, era má ideia. Você deve ficar aqui para celebrar, Jack. Mas ele já deslizava o casaco nos ombros dela. Ligo para vocês 2 amanhã para coordenarmos nossos horários para a semana que vem. Ele disse a Larry e Howie ao pegar seu casaco. Depois de beijar Layla no rosto, ele colocou a mão nas costas de Mary e saiu do bar junto com ela. Apesar da sua presença atrás dela, ela se sentiu instável em seus sapatos pela primeira vez desde que estreou na passarela, na adolescência. Não por causa do champanhe que ela mal havia tocado, mas por causa da proximidade de Jack, que a afetava de forma tão poderosa. Lá fora, ele estava chamando um táxi, mas Mary o impediu e disse: "Prefiro caminhar se você não se importar." Ele colocou a mão sobre a dela para mantê-la conectada e indagou: "Qual o caminho?" Ela apontou na direção da Bahia. Nob Hill. Meia dúzia de quarteirões. Ele olhou para o salto das botas dela. "Você consegue andar com isso aí?" Fazia muito tempo que ela havia estado com alguém que não conhecia os detalhes do seu mundo. Apesar de todas as suas advertências a si mesma para parar de se encantar com todas as coisinhas que Jack dizia e fazia, ela achava aquilo tão animador. "Quando estou trabalhando, passo o dia todo de salto. Mais alto que este." Nos primeiros meses, ela admitiu, eu mancava até em casa de noite depois de uma sessão de fotos ou em um desfile e enfiava meus pés em uma bacia de gelo e chorava de saudade da mãe, que ela sabia que a teria chamado de louca por continuar com uma carreira que deixava seus pés retalhados assim. Finalmente, acabei me acostumando à dor, pelo menos em relação aos sapatos. Bem, se começar a doer, tenho que dizer que sou um ótimo cavalinho, disse ele com um sorriso adorável, pelo menos de acordo com meu sobrinho Ian. Ela podia lidar com um sexy, gentil e inteligente, certamente aumentavam o risco e testavam seriamente a sua determinação, mas adorável? Como ela conseguiria resistir à adorável? Naquele momento, uma adolescente esperando pelo farol vermelho lhe pediu um autógrafo. Mary assinou e depois que atravessaram a rua, Jack disse: "Se eu soubesse que você era tão famosa assim, não tenho certeza se teria tido coragem de falar ontem com você." Ela arqueou a sobrancelha. "Você não me parece um homem que deixa as dúvidas ou o nervosismo dominarem você." "Nunca deixei antes," ele disse, "mas você fez com que eu sinta muitas coisas que não sentia antes." Mary estava acostumada com homens que praticamente alugavam um auditório e o enchiam do chão ao teto de rosas para preparar o cenário para se declarar para ela. Jack, por outro lado, simplesmente te disse as coisas mais chocantemente deliciosas, sem nenhum tipo de fanfarra ou algo parecido. Nunca incomoda ter pessoas constantemente olhando para você? A forma como todos querem falar com você e pedir autógrafos? 99% dos estranhos que se aproximam para pedir autógrafo são pessoas adoráveis e educadas. Honestamente, a única coisa que me incomoda é que eu não fiz nada de extraordinário para que fiquem tão fascinados por mim. A calçada estava lotada, mas Jack não parecia se importar quando a virou para ficar de frente para ele no meio da rua. Você nasceu com olhos azuis incríveis. Sua boca deixa um cara louco só de olhar para ela. E você tem um corpo que Michelangelo poderia ter passado a vida inteira tentando eternizar sem nunca ter feito justiça a ele. Mas vi que você trabalha duro
durante a sessão de fotos e ouvi você sugerir meia dúzia de ótimas ideias para os anúncios que vamos gravar juntos. Tenho certeza de que há várias mulheres bonitas que não conseguem nem chegar perto de fazer o que você fez tão bem. E se fizerem, não sairia com tanta facilidade como aconteceu com você. Sei que sou boa no que faço, ela concordou, mas não sou uma médica curando câncer, não sou uma ativista mudando o rumo da história, também não sou uma mãe com filhos que precisam de mim. Ela raramente falava sobre suas dúvidas em voz alta, mas por alguma razão, com Jack não conseguia fazer com que elas parassem de fluir. Ela acariciou seu rosto delicadamente. O calor do toque dele contrastava com o frio da pele dela. Você torna as pessoas felizes, Mary, e isso é uma coisa extraordinária. As palavras de Jack a aqueceram, assim como seu toque e o seu beijo a tinham aquecido. Então, quando eles começaram a andar novamente e um vento úmido soprou ao seu redor, ela se permitiu segurar o braço dele com mais força e também ficou um pouco mais perto. Jack nunca teve problemas com o sexo oposto. As garotas e depois as mulheres sempre pareciam gostar da aparência dele, e ele nunca ficava nervoso nem desajeitado perto delas. Mas com Mary, ele mal conseguia pensar com clareza, principalmente depois daquele beijo sob o visco. O beijo ocorreu com 2 pares de lábios que mal se tocavam. Eles nem tinham dado as mãos. Mesmo assim, ela o surpreendeu completamente a ponto de seu coração ainda estar batendo forte e suas veias ainda estarem zunindo de desejo enquanto caminhavam pela rua lotada. Será que Mary tinha sido afetada pelo beijo da mesma forma? E será que havia alguma forma de ele ter sentido também, se ela não tivesse sentido nada? As primeiras gotas de chuva vieram do nada. Em questão de segundos, a chuva caía forte e rápida, e havia um enorme sorriso no rosto maravilhoso dela. Ela tinha 11 anos quando o filme Cantando na Chuva chegou à Itália. Ela disse ao soltar do braço dele para girar ao redor do poste de luz, cantarolando a música tema do filme. Ainda é um dos meus filmes favoritos. Jack tinha visto Mary agir como supermodelo, já tinha visto Mary agir como mulher de negócios, mas agora ele a via como ela deveria ter sido quando adolescente, cheia de admiração por algo tão simples quanto uma chuva inesperada. Os longos cabelos negros molhados e lisos, as gotas de chuva caindo dos cílios até as bochechas, os lábios carnudos pegando as gotas de chuva apenas momentos antes de ela as lamber com a ponta da língua. Houve um tempo em que ele amava brincar na chuva, mas com o decorrer dos anos acabou ficando cada vez mais focado na sua invenção. Com apenas uma pausa ocasional para um carro veloz ou uma mulher bonita, ele perdeu esses prazeres de vista. Depois de todas as outras pessoas saírem correndo em busca de abrigo, Jack e Mary eram os 2 únicos que ficaram na calçada. Por um momento parecia que a cidade era inteiramente deles. Ele estendeu a mão novamente na direção de Mary e disse: "Dance comigo." Ela imediatamente se virou para os braços dele, como se estivesse esperando que ele fizesse isso. Eles não eram Jane Kelly e Debbie Reynolds, mas nenhum dos 2 se importava com isso enquanto dançavam. Nenhuma outra mulher pareceu tão certa em seus braços e nenhuma ria com tanta alegria em seus braços também. Ninguém nunca dançou comigo na chuva. Mary tinha a mesma expressão de surpresa nos olhos que mostrou após o primeiro beijo deles sob o visco. Este sereno da Califórnia está um pouco mais forte do que o normal hoje. Você viu o filme? Ela parecia encantada pela descoberta de que ele sabia tão bem citar a cena um pouco antes de Don Lookwood sair, cantar e dançar na chuva. Minha mãe era uma grande fã. E nossa, como ela estava feliz por ela tê-lo
levado ao cinema aos 10 anos de idade e tê-lo obrigado a assistir. Em retrospecto, as aulas de dança também não foram má ideia. Jack tinha falado sério quando disse que ia tentar respeitar a vontade de Mary de manter as coisas profissionais entre eles até que o trabalho dos dois estivesse terminado. Mas, ao dançarem juntos na chuva, beijá-la novamente era inevitável. Os dois estavam ficando cada vez mais próximos quando a chuva parou abruptamente e dezenas de pessoas subitamente saíram de seus abrigos e deram encontrões neles, separando-os. Moro depois da esquina. Mary apontou para um edifício a poucos metros de distância, enquanto eles chegavam ao primeiro degrau. Ela imediatamente sugeriu: "Por que você não entra e se aquece com um café?" Jack queria muito passar mais tempo com ela, mas não poderia viver consigo mesmo se não fosse completamente honesto com Mary. "Não há nada que eu queira mais, Mary, mas você tem que saber que não consigo parar de pensar naquele beijo no bar, e enquanto eu quero mais um." Ele não teria ficado surpreso se ela tivesse retirado o convite àquela altura. Em vez disso, o olhar dela foi até os lábios dele, e ele sabia que ela estava sendo honesta quando disse: "Eu também." Desviando os olhos da boca de Jack, ela balançou a cabeça negativamente. "Café. Vamos apenas tomar um café." Ela amenizou o que disse com um sorriso, e então eles subiram. Os dois estavam molhados por causa da chuva, e ele teve um lampejo súbito de fazer amor com ela na chuva quente. O corpo suado do calor de seus corpos, a mão úmida dela deslizando sobre a dele, aquele lindo sorriso no rosto dela, enquanto ele beijava cada centímetro de seu corpo até que ela implorasse para ele a possuísse. Jack ficou surpreso ao ouvir vozes femininas quando Mary abriu a porta e deu passagem para ele entrar. Ela explicou para ele em voz baixa: Cuido informalmente de jovens modelos enquanto trabalham em São Francisco. É um estilo de vida muito excitante e às vezes assustador para entrar de cabeça, principalmente para meninas que nunca saíram de casa antes. Basicamente, prometo às mães delas que vou cuidar para que elas comam bem, não namorem indiscriminadamente e vistam algo quente quando saírem. Ele viu o quanto ela gostou de segurar a criancinha que estava... Ele viu o quanto ela gostou de segurar a criancinha que havia corrido em sua direção na tarde anterior. Balançando a cabeça com um sorriso, ela pegou um cachecol e um chapéu que pertencia a uma das modelos. Ela seria, ele pensou, uma mãe maravilhosa um dia, amorosa, mas sem sufocar, severa, mas justa. O irmão de Jack, Max, tinha um garotinho e mais um a caminho, mas Jack nunca achou que ia ser pai um dia. Não, ele estava surpreso em perceber até aquele momento.